Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso videocast que tem todos os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. E o tema de hoje é o Mineirão. Eu vou conversar com o diretor do consórcio que está por trás da Minas Arena, o Mineirão, que é esse patrimônio aqui do estado de Minas Gerais. E eu converso, como eu disse, com Samuel Lloyd. Obrigado, Samuel, pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, Sidney, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando, com toda a sua audiência, que é muito prestigiada. Samuel, e Lloyd, de onde vem esse nome chique seu? Sou de Nova Lima, né? Nova Lima teve aquela colonização inglesa em função da mineração, então vários meus colegas da escola pública no ensino médio tinham nomes britânicos, né? Então vem daí. Samuel, então vamos começar já a falar do que importa, que é o Mineirão aqui. Claro. É esse equipamento tão importante para os mineiros, está na memória afetiva de todo mundo, seja por futebol, seja por eventos. Como é que o consórcio Minas Arena viu essa oportunidade de negócio aqui no Mineirão? Como é que foi essa ideia? Claro, sem dúvida. Bom, era aquele momento do Brasil de economia pujante, né? Anunciando Copa do Mundo, Jogos Olímpicos no Brasil e várias oportunidades na infraestrutura, né? O Brasil era muito carente de infraestrutura. Hoje nós vemos vários estádios capazes de receber grandes jogos no Brasil, né? Como um legado da Copa e outros privados que surgiram depois. Mas foi um movimento muito gerado em função deste momento da economia brasileira, desse anúncio desses mega eventos. Então, vários editais surgiram no Brasil. O Mineirão tinha um edital diferente, né, que era uma concessão no estilo parceria público-privada, né, que ainda era um modelo muito novo no Brasil, e isso despertou o interesse do consórcio, que aplicou, foi a única empresa, o único consórcio, né, que resolveu se candidatar a essa obra. É um consórcio de empreiteiras, de empresas de engenharia. Exatamente. São 3 empresas de engenharia que se juntaram para fazer essa obra e a operação por 25 anos do estádio. E 25 anos, então nós já estamos aí quase na metade desse contrato. Que balanço que você faz desse contrato até agora? É um contrato muito positivo, né? Quando a gente, inclusive, compara o Mineirão, a concessão do Mineirão com outras iniciativas que foram feitas no mesmo período no Brasil, a gente percebe um modelo vitorioso, né? Eu imagino que a própria Assembleia, né, que teve que aprovar esse projeto de lei para que o Mineirão fosse concedido, teve uma postura ali muito corajosa em implantar um projeto tão ousado. A lei das PPPs era nova naquele momento, e aí Minas Gerais, de novo, inovando, né, aprovando um projeto como esse. E agora, quando a gente olha esse filme de 10 anos atrás, nós estamos falando da arena que proporcionou a década de ouro do futebol mineiro, né? Então, nos últimos 10 anos, não teve nenhuma outra arena do Brasil com tantas finais de campeonato, com tantos títulos conquistados, né, aos clubes mineiros. Então, mérito aí de Cruzeiro, Atlético e América, que sempre jogaram lá. E para a gente também é um grande mérito perceber que transformamos numa plataforma também cultural, né? Então, hoje o Mineirão ele é a locomotiva, né, dos grandes shows, espetáculos aqui para Minas Gerais. Então, para nós é um motivo de grande orgulho e acho que os mineiros todos se orgulham dessa história. Ô Samuel, e então você já falou que foi um bom negócio e vamos falar, claro, que o Mineirão, ele dá lucro ou prejuízo? Ele é um projeto de longo prazo, né? Então, assim, ainda estamos pagando o financiamento daquela obra, né? Então, essa PPP, ela tem como compromisso o sócio privado, né, que é a parte privada, o consórcio Minas Arena, arcou com os custos da construção desse estádio. Esse financiamento ele segue até 2029. Então, a gente ainda está pagando os custos dessa obra, mas, operacionalmente, o Mineirão dá um resultado positivo, né? Então, todos os anos, né, com a atração de jogos, de eventos, grandes campeonatos, partidas da seleção brasileira, jogos internacionais, a gente percebe que o Mineirão vem performando muito bem e os próximos 15 anos são promissores. Esse financiamento que você disse é via BNDES? Na origem, teve um financiamento de BNDES, ele foi quitado, e aí hoje tem financiamentos com outros bancos privados. Certo. E o contrato é uma coisa que se diz, você já esteve aqui na Assembleia por causa disso, o contrato prevê aportes mensais do governo do estado para Minas Arena. Como é que funciona isso? Porque já é um lugar comum falar, o Mineirão, a Minas Arena não pode ter prejuízo, senão o governo tem que entrar. O que é verdade, o que é mentira nessa história? Essa é uma excelente pergunta, porque esse é um dos principais mitos em torno desse contrato, que é um contrato muito diferente dos outros, né? Como é que normalmente funcionam as obras de licitação, né? Então, as pessoas fazem ali, né, o Estado faz um orçamento, as empresas construtoras são contratadas para entregar aquela obra, e quem está pagando essa obra é o Estado, né? Então, se, por exemplo, interrompe o pagamento, interrompe a obra, normalmente aquilo tem um sobrepreço em função daquilo e a gente está acostumado com obras que são orçadas em 10 e acabam custando 20 ou 30, né? No caso do Mineirão, não.
essa é uma obra que o parceiro privado ele tinha a obrigação de investir todo o seu capital ali, ou recursos, né, de financiamento, como foi o nosso caso, né, parte recursos próprios, parte financiamento, entregar a obra no prazo, porque se ele não entregasse no prazo, ele teria uma multa. Então, o Mineirão foi um dos primeiros estádios a ficar pronto, né? Nós vimos outros estádios atrasados que não conseguiram participar, por exemplo, das Copas das Confederações. E depois que o estádio está pronto, o Estado de Minas Gerais, que é dono do equipamento, né? Ele não foi privatizado, então ele continua sendo do povo mineiro, ele começa a pagar a obra, esse investimento que foi feito, que é o valor desse contrato. Então, ao longo de 25 anos, é um financiamento, e eu digo que é um financiamento ao contrário. Normalmente o privado vai num banco público e financia a sua obra, né? Igual a gente paga a casa própria, né? Para a Caixa, por exemplo, o sistema de habitação. Nesse caso foi diferente, né? Então o financiamento foi do privado para o Estado e essas contraprestações mensais são a remuneração parcelada desse investimento ao longo de 25 anos. Samuel, uma outra coisa que também eu queria ver com você, uma crítica que surgiu à época da reforma do Mineirão, era como que o estádio já pronto pode consumir numa reforma, sei lá, 700 milhões de reais, quase R$1 bilhão. O que precisou ser feito ali para consumir essa quantidade de recursos? Bom, primeiro que é uma remodelação completa, né? Para você entregar o modelo FIFA, nós precisamos rebaixar o campo do Mineirão, né? Porque hoje o Mineirão tem visibilidade absolutamente 100% de todas as cadeiras que são vendidas, né? Não tem ponto cego no estádio. Então foi um projeto de modernização em que se manteve a carcaça, né? Aquela parte de concreto externa, exterior e as arquibancadas. Mas mesmo as arquibancadas internas, elas foram anguladas, né? Mudou a angulação delas para que elas pudessem. Então é uma obra de engenharia extremamente complexa. Todo mundo sabe, a esplanada não existia e a esplanada ela possibilita, inclusive, essa utilização multiuso hoje, que é uma referência nacional. Se tivesse só o gramado, não tivesse a esplanada, inviabilizaria esse tipo de o uso multiuso, né, de um dia depois do outro fazer show e ter jogos. Eventos até no estacionamento, né? Exatamente. Já fizemos, inclusive, concomitante, né? Um jogo rolando dentro do Mineirão e um show do lado de fora. Não é programado, mas a gente sabe que o calendário do futebol ele muda com uma facilidade, com pouco dia de antecedência, e a gente acaba fazendo concomitante para atender os dois públicos, né? Tanto o público do show que comprou seu ingresso, mas também o futebol, que é a razão de ser do Mineirão, né? Ô Samuel, esse contrato da Minas Arena com o governo do estado vira e mexe é assunto aqui no parlamento. E como nós estamos aqui sob produção da TV Assembleia, esse videocast, eu queria tratar com você desses assuntos, porque está sempre aqui no foco o contrato e vira e mexe também tem uma ameaça de CPI. Isso é uma coisa que preocupa a Minas Arena? Olha, nenhuma empresa privada quer conviver com uma ameaça de CPI o tempo todo, né? Então nós tivemos duas, né? E acho que o que todo mundo ficou muito claro para todo mundo e para os próprios deputados, né? Ambas as CPIs elas foram resolvidas numa audiência pública inicial, né? Que não existia algo realmente que fomentasse ou que seria motivo de investigação de uma CPI, né? Porque eram motivos que eram os clubes de futebol tentando negociações específicas. No caso, muito Cruzeiro, Atlético, uma relação muito conflituosa. Isso porque até 2010 todo o futebol era financiado pelo Estado, né? Então o Estado dava a polícia, que era a segurança, né? Emprestava o estádio e a receita ia para os clubes, né? Na venda dos ingressos ia diretamente para os clubes. Com a evolução aí do entendimento, né? De forma republicana mesmo, entendeu-se que, olha, é um esporte privado, extremamente patrocinado, né? Com muita receita, é o esporte que tem mais receita no Brasil, isso não sem sombra de dúvidas, então ele tem que se sustentar. Então, o Estatuto do Torcedor ele veio para mudar essa situação. E o gestor de uma arena, que era pública, também passa a ser um estranho no ninho, né? Um fator ali que antes era tratado diretamente com o governo, passa a ter iniciativa privada, né? Entendendo como prestar esse serviço. Então, acho que durante esses 10 anos, esse conflito veio muito em função do histórico do futebol, que nunca teve esse ator de gestor da arena, né? Era sempre ou o clube ou o Estado ali gerindo a própria arena ou gerindo o estádio de futebol. E aí eu acho que as coisas agora estão muito mais acomodadas. Existe um entendimento muito mais sereno sobre as responsabilidades das partes e acho que hoje, olhando para a história, olhando para trás, Mineirão com o quarto estádio mais utilizado em jogos do Brasil, também fomentando a cadeia de entretenimento, todo mundo entendeu que isso é bom para a sociedade como um todo. E falando da sociedade como um todo, agora não falando só do Mineirão, mas dessas novas arenas multiuso, modernas, principalmente desde a Copa do Mundo aqui no Brasil,
há uma reclamação muito grande de que o futebol ficou elitizado, ficou caro pagar o ingresso, acabaram, na maioria dos estádios, acabou com as gerais que existiam, né? O futebol se elitizou, Samuel? Olha, existe um movimento, acho que de mercado mesmo, né? De comportamento do consumidor, comportamento do torcedor. O Mineirão antigo não tinha os camarotes que tinha hoje, né? Então a gente tem ali uma área que tem um serviço de hospitalidade que é voltado para o público premium. Mas a grande vantagem é que o custo por torcedor no Mineirão é um dos menores do Brasil, né? E a gente entende que os clubes de futebol, eles é que precificam. Então, na verdade, sei lá, com R$20 por torcedor, você faz uma partida no Mineirão. Ou menos, quanto maior a partida, 60 mil pessoas, casa cheia, esse custo por torcedor cai. E o custo fixo é basicamente segurança, limpeza, o brigadista que está ali prestando um serviço, né? Então, eu acredito que a política de preços é uma responsabilidade dos clubes, né, com o advento dos programas de sócio-torcedor. Se os ingressos individuais ficassem muito baratos, eles não conseguem crescer o número de sócios. Então, tem uma série de fatores aí econômicos, sociais, que envolvem essa discussão do preço do ingresso, mas certamente o Mineirão hoje viabiliza partidas muito econômicas para qualquer que seja o campeonato. Um outro motivo que trouxe você aqui à Assembleia, acho que foi no ano passado, mais para o início do ano, foi a discussão sobre os eventos acontecendo no Mineirão em detrimento do futebol. Qual que é a prioridade do Mineirão, Samuel? E o que é mais rentável? Fala para a gente aqui. O que é mais rentável? O que dá mais dinheiro para o Mineirão? Jogo de futebol ou um show lá dentro? Bom, sem sombra de dúvidas, a essência do Mineirão é o futebol e o que mantém a concessionária são os jogos de futebol. Não dá nem para comparar. Para você ter ideia, em termos de público, ao longo desses 10 anos de operação, né, mais de 10 anos agora de operação, são mais de 12 milhões de pessoas indo para um jogo de futebol no Mineirão e menos de 5 milhões de pessoas indo para eventos, né? Sendo que nós tivemos partidas memoráveis, com ingressos inclusive muito caros, final da Libertadores, várias finais de Copa do Brasil, né? Acho que o Mineirão foi a casa das finais da Copa do Brasil nos últimos anos, né? Então, a gente entende que nosso papel é captar mais jogos. Por exemplo, este ano começamos a nossa temporada com um jogo histórico. Primeira vez que 2 times paulistas se enfrentaram na Supercopa Rei. Foi um grande jogo onde o Mineirão deu uma aula para o resto do Brasil com uma partida entre torcidas meio a meio, né? Vocês sabem que em São Paulo, né, partidas como essa, como um superclássico, nunca teriam 2 times, né, 2 torcedores na mesma arena. Não fizemos não só 2, mas fizemos meio a meio. Então foi um exemplo e levantou a discussão sobre a capacidade mesmo técnica, né, de ser feito novamente em outro estádio do Brasil, principalmente em São Paulo. Como é que funciona isso, Samuel? Eu não entendo, assim, sou um pouco leigo nessa questão de esporte, eu não acompanho tanto, mas o Mineirão pegando um jogo com Mineirão lotado e um show, o aluguel do Mineirão é mais barato do que a renda, por exemplo, de um dia de estádio lotado para show? Para futebol? O produtor do evento, ele paga um aluguel, e é um aluguel caro, que pode variar aí entre R$150 mil até mais de R$1 milhão, dependendo do formato que esse show vai acontecer. E, por exemplo, o Paul McCartney vai alugar, a produção do Paul McCartney aluga um show, ou os violeiros lá de Cabrobó, o valor é o mesmo ou varia também? Não, tem uma negociação específica, né? A gente sempre valoriza o conteúdo local, principalmente produções mineiras. Então, produtores mineiros que têm uma série de eventos conosco, tem uma negociação especial, e os grandes internacionais, eles acabam pagando mais caro esse valor da adesão de espaço. Mas voltando no futebol, por exemplo, o preço de aluguel é 0, né? O Mineirão nunca cobrou aluguel dos clubes, né? A parte que os clubes pagam é a operação do jogo, que é o efetivo que é organizado. Equipe de segurança, limpeza, brigadistas, né? Toda a equipe que está trabalhando para aquele jogo acontecer naquela hora, né? E a remuneração da Minas Arena fica na venda dessas áreas VIPs que nós falamos, né? Os camarotes, as cadeiras especiais. E agora, no momento, o acordo que a gente tem com o Cruzeiro, a remuneração fica em uma porcentagem da bilheteria, porque é o Cruzeiro que também vende as áreas VIPs. Mas isso pode variar ao longo dos anos, né? Tem contratos que a gente tinha áreas de hospitalidade vendidas por nós, e aí vinha a nossa remuneração, e agora no contrato atual é uma porcentagem da bilheteria completa. E você falou do Cruzeiro, já o Pedrinho Lourenço afirmou agora que quer uma parceria com o Mineirão, administrar o Mineirão. Como é que vocês estão vendo essa história? Sem dúvida é uma parceria que é necessária, né, para que o clube, né, que o Cruzeiro sente à mesa junto conosco para organizar a partida, né? Hoje nós somos
servidores, né? Estamos aqui para servir. A nossa equipe tem mais de 10 anos de história aí nessa operação, né? Já conhece vários desafios, está aqui para prestar esse serviço para o Cruzeiro, né? E o Pedrinho entendeu muito isso, ele respeita muito a concessão, o nosso contrato, ele entende que o diálogo ele é fundamental para que a parceria cresça e que ambas as partes possam ter melhor remuneração, né? Então, que o Cruzeiro consiga encher cada vez mais a casa, que a gente consiga melhorar a experiência para o torcedor, fazer uma grande festa, né, para receber esse torcedor na esplanada. Tudo isso pode ser feito em parceria com o clube. Temos vários exemplos do passado, então a ideia é trazer mais consistência e novidades para que esse torcedor sempre volte, traga a família e o estádio seja sempre cheio, ou seja, jogar fermento para fazer crescer o bolo e não dividir o bolo atual, né? A gente tem que fazer crescer esse bolo para que ambas as partes, concessionária e Cruzeiro, e obviamente no final o Estado de Minas Gerais, que ganha, né, a remuneração com o sucesso do Mineirão, todo mundo sai ganhando. Você falou do calendário do futebol que às vezes é imprevisível, muda muito. Como que vocês trabalham com prioridade? Marcar um show ou esperar um pouco para ver se vai ter um jogo naquele dia? Olha, hoje nós temos aguardado a primeira tabela da CBF sair para a gente confirmar um show. O que acontece é que às vezes no meio próximo do jogo, recentemente aconteceu uma mudança, já tinha um show marcado, então ele tem que acontecer em uma outra arena, né? Mas a nossa prioridade é sempre aguardar. E aí, sobre o calendário, uma coisa muito importante que a CEINFRA, né, chamou o Comitê de Esporte, Cultura e Lazer, que é uma regra contratual, não existia no passado, mas para a gente harmonizar essa relação, né? Então, o que a CEINFRA entendeu o Mineirão hoje ele é importante para o futebol, mas ele também é importante para a cadeia do turismo, para o desenvolvimento social e cultural de Minas Gerais. Então, hoje, antes que a gente aprove um evento, ele é discutido num comitê em que clubes, federações, o próprio governo do estado, a concessionária, associações de bairro do entorno do Mineirão e também a Associação de Produtores de Evento participam e discutem essa agenda conjuntamente. Ô Samuel, e essa questão dos eventos dentro do Mineirão, em detrimento do futebol, é uma realidade de todas as grandes arenas do mundo, né? Eu lembro que antes de começar a construção da Arena MRV, o estádio do Atlético, havia essa coisa dos atletas, agora nós vamos ter uma casa para o futebol. E já aconteceram diversos shows lá dentro, né? Não tem como fugir dessa realidade. Hoje é impossível não fazer um show, por exemplo? Olha, é possível, mas alguém tem que pagar essa conta, né? Imagine que você tem, ao longo de 365 dias de um ano, cerca de 35 partidas de futebol dentro de uma arena. Todo o resto do calendário, você tem uma capacidade ociosa de um equipamento que continua lá com seus custos, né? Tem equipe, né? A folha de pagamento tem que ser paga, água, luz, tudo isso acontece. Toda a manutenção que é muito cara, né? Então, o que eu sempre digo o que fica caro é a cadeira vazia, tanto no futebol, mas principalmente no mercado das arenas. O que você tem que tentar o tempo todo é equacionar essas prioridades para que você consiga pagar a conta. Construir a arena é muito fácil. Tem 14 novas no Brasil. A gestão delas é que é o calcanhar de Aquiles, né? Porque nós temos uma pressão para que o ingresso, né, do futebol seja acessível, então você não pode cobrar como é um jogo da Premier League, né? Todo mundo se compara muito, o futebol britânico, o futebol europeu. Nós não temos essa realidade. Nós estamos no Brasil, a gente precisa entender que o bolso do brasileiro, ele tem outro fundo, né? Não é o fundo do europeu. É mais raso. Bem mais raso. Então, essas questões precisam ser equacionadas. Então, os shows, os eventos corporativos, os patrocínios, eles ajudam a pagar essa conta. Então, a gente não pode deixar de olhar para esse cenário, mesmo tendo o futebol como uma grande prioridade. A construção da Arena MRV que eu falei agora, ela impactou de alguma forma o Mineirão? A receita caiu muito? Como é que está nesse sentido? Ela impacta na perda dos jogos do Atlético, né? Acho que todo mundo que conhece, mesmo de forma superficial, o contrato, nós tínhamos ali no contrato 60 datas que eram direcionadas para todos os jogos de Cruzeiro, todos os jogos de Atlético e alguns jogos do América também. Então a gente tem essa perda, né, ou seja, um aumento da ociosidade em relação ao número de jogos com a perda do Atlético para a NMRV. Obviamente, as portas continuam abertas, o Mineirão é um estádio público, nós somos gestores de um estádio público, a gente trata todos os clubes com isonomia. Se o Atlético tiver alguma atividade na arena, ou um overseeding, por exemplo, aquele replantio do gramado de inverno, ele pode jogar no Mineirão, né, no momento que ele quiser, de acordo com a nossa agenda, né, e com esse comitê, mas a gente realmente perde isso. No mercado de eventos, não. É isso que está tendo disputa? Acredito que não, porque
todos os anos o Mineirão nega pelo menos 10 grandes shows, em função da nossa dificuldade de agenda, né? Exatamente para compor o futebol. Então, tem espaço para todo mundo. Belo Horizonte é uma cidade grande que tem mercado para tudo isso. E eu acredito que o Atlético vai fazer um ótimo trabalho na Arena MRV também, fomentando essa agenda cultural que traz tantos turistas para a cidade. A questão dos naming rights, né, que é uma empresa parceira colocar um nome no estádio, como foi feito agora no Morumbi, com o Chocolate Bis, Allianz Parque. O Mineirão ativamente busca isso ou espera uma parceria aparecer? Vocês têm essa preocupação? Olha, o mercado de patrocínio está muito aquecido no Brasil, né? Nós vimos agora, né, o próprio Morumbis, né, que foi um grande anúncio. Esse aí, nome esse trocadilho, né? Sensacional, né? Fala assim. Mas também vimos agora o Pacaembu, que é um estádio muito tradicional, que está passando agora por uma reforma e vai ser reaberto logo em breve, com o Mercado Livre, né? O Mineirão busca, sim, essas plataformas. Eu acredito que para Maracanã e Mineirão, que são nomes muito fortes, as marcas elas vão querer se unir a esse nome, não vão querer mudar o nome desse estádio para uma Arena X, né? Mas então tem sim um trabalho consistente nosso de buscar os patrocínios. Nós temos priorizado os patrocínios que não mudam o nome de outras áreas, o que a gente chama de sector rights também, mas sim estamos abertos e tem algumas propostas aí que têm chegado. Nunca conseguimos aprovar uma proposta que nós achamos condizente com o porte, né, e com a entrega que o Mineirão tem para essa marca, mas é uma busca constante para realmente equacionar as finanças do estádio. Depois da reforma, os mineiros conseguiram realizar o sonho de ver grandes espetáculos aqui. Nós já tivemos Paul McCartney mais de uma vez no Mineirão, Elton John, Beyoncé. E o que tem aí pela frente? O Mineirão vai fazer 60 anos ano que vem. Já me sopraram que a ideia é fazer uma coisa aí para arrebentar. O que você pode adiantar para a gente? Não, com certeza. Bom, a agenda está pulsante, né? Então nós temos muitos nacionais. Tivemos o Andrea Bocelli esse ano, que foi um show primoroso, primeira vez que nós fizemos dentro do estádio um show com tal qualidade técnica, né? O estádio ficou fechado 11 dias. A gente tem aí a chegada da Stock Car, que é um evento diferente, que não é um evento do Mineirão, mas que abraça o Mineirão, porque ele está ali naquele entorno. Então acho que isso vai trazer um movimento interessante do automobilismo que a gente não tinha, e é um resgate da história também, né? No passado existiam corridas ali no entorno do Mineirão, então a gente tem esse resgate da história. Mas a também. participação de vocês na Stock Car, o que é uma parceria? Como É uma parceria, né? Então a equipe organizadora, né? O comitê ali que organiza, a empresa que é dona do evento, ela contrata o Mineirão nas suas áreas e aí a gente também fomenta com o nosso apoio técnico. Nossa equipe é muito experiente na realização de mega eventos, então a gente ajuda bastante nesse apoio técnico, no planejamento, até para a gente conseguir compor bem essa agenda atual de eventos com as obras que estão acontecendo lá de fora, mas também com os jogos que vão acontecer muito próximos ali dessa atividade, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz e tem outras coisas vindo por aí que vão ser anunciadas em breve. A gente sempre deixa para o produtor do show anunciar. Acho que o grande internacional que foi disputado esse ano é o Bruno Mars, também garantiu uma data no Mineirão. Mas você não me falou dos 60 anos do Mineirão. Me dá um furo de reportagem aqui pra gente. O que vai ter aí nos 60 anos? Nós vamos ter U2, quem que vem aí? Acho que esse grande nome ele vai ser anunciado na hora certa. Mas sim, queremos que o ano que vem seja um lugar onde o Brasil se encontra no Mineirão, né? Queremos trazer pessoas do Brasil inteiro para celebrarem esse momento histórico conosco. São 60 anos de um equipamento que representa Minas Gerais, nós temos o maior orgulho disso e temos essa responsabilidade de fazer essa grande festa, né? E o Mineirão consegue receber qualquer tipo de show hoje? Hoje, qualquer tipo de show do Brasil pode usar o Mineirão. Eu lembro que uma vez teve um anúncio até que um extraterrestre ia pousar na Praça 7, nós oferecemos o Mineirão como espaço para pouso. Então, hospitalidade mineira, ela está aí incondicional para qualquer caso. E é uma coisa legal que a gente tem visto, uma coisa que me sopraram, aí você pode me confirmar, essa prioridade que vocês têm dado a artistas mineiros, que o show do Skank de despedida foi feito numa data que poderia ter acontecido o show do Coldplay, isso é verdade? Exatamente. Nós negamos o Coldplay porque entendemos essa prioridade desse conteúdo mineiro. E eu não me arrependo de forma alguma, né? Foi um dos shows mais incríveis, mais emocionantes que eu já vi, uma energia única. E despedida dessa grande banda mineira, né? Que sempre fez muito sucesso e que, não sei se vocês se lembram, foi o show que fechou o Mineirão para reforma. Né? Muita gente levou um pedaço da grama embora, do gramado do Mineirão embora, porque como ia reformar mesmo, não teve aquela cobertura do Easy Floor. Foi 2010, né? Não foi? Isso foi 2010. Que a minha memória afetiva com o Mineirão não é nem o futebol, assim, que eu não acompanho tanto, são os shows, são os eventos, e uma coisa que a gente tem visto agora são os nomes brasileiros conseguindo lotar estádio, né? Que antes
Claro que tem que ter ali um motivo, o último show do Milton, o último show do Skank, o encontro de Caetano e Bethânia, que provavelmente, assim, numa situação comum, não enchesse um estádio, mas agora, com essas motivações, eles enchem, né? E é bonito ver o Mineirão lotado para ver artistas daqui, né? O que a gente tem visto, um movimento que é recente, eu diria, é grandes artistas, esses estão dos 80 anos, né? Estamos falando de Caetano, falando de Gil, estamos falando de Milton Nascimento. Essa leva, né? Essa safra que nós tivemos da música brasileira tão importante, hoje estão se transformando nos headliners dos grandes festivais. Então existe sim um potencial dos mais antigos, né? Que já desenvolveram uma história, que tem um público cativo e que, pasmem, estão conquistando os jovens. Então no Milton Nascimento tinha uma galera de 20 anos, 30 anos lá emocionada despedindo do Milton também. Não estamos falando de um público que vivenciou o auge da carreira, né? O lançamento da carreira desses nomes. Mas também grandes nomes iniciantes. Então, por exemplo, esse ano, no ano passado, Luan Santana gravou um audiovisual incrível no Mineirão, lotou o Mineirão. Esse ano tivemos Léo Santana escolhendo o Mineirão também para lançar um DVD, né, um audiovisual, só música nova, lançada recentemente no YouTube. Então, o Mineirão se transformou nessa casa que abraça esses conteúdos e faz conteúdos especiais. Então, eu acho que é uma marca registrada do Mineirão, com o último show do Skank, o último show do Milton Nascimento, Luan Santana, Léo Santana e outras gravações importantes que o público mineiro comparece. Então, acho que diferente de outros lugares, nós desenvolvemos esse mercado e tem um mercado consumidor aqui de cultura que ávido, né, por esses espetáculos, e isso tem dado muito certo. Samuel, voltando a falar um pouquinho do futebol, uma coisa que tangencia o Mineirão, não é uma coisa de vocês, mas que eu vejo que vocês estão preocupados, é a questão da homofobia e também do assédio sexual no estádio. E o Mineirão desenvolveu ações nesse sentido. Vocês preferem abraçar essa causa assim, do que serem provocados a isso? Na verdade, em 2016, vamos lá, o Acordo de Paris, né, que é aquele acordo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a ONU, né, e todos os países assinaram por unanimidade, aconteceu em 2015 e em 2016 o Mineirão foi o primeiro estádio a se comprometer com aqueles ODS, né, com esses objetivos. Então, nós trabalhamos de forma transversal muitas dessas pautas. E a gente entende que a violência no futebol ela tem várias caras, várias nuances. Uma delas é o racismo, né, que tem frequentemente sido discussão não só no Mineirão, mas em todo lugar, e também a homofobia. O que nós queremos fazer é honrar a hospitalidade mineira. O Mineirão tem que ser um lugar que todo mundo se sente bem-vindo, acolhido, independente de quem seja, né, de que forma seja. Então, a gente abraça tantas campanhas contra, né, a injúria racial ou o racismo, a homofobia, mas também criamos ambientes inclusivos. Criamos agora, recentemente, o camarote para os transtornos de espectro autista, né, e tem sido um grande sucesso. Então, muitas pessoas que antes não se sentiam confortáveis por algum tipo de sensibilidade em relação ao autismo de ir a um estádio de futebol, agora podem comprar o seu ingresso dentro do camarote Teia ou serem convidados por algum momento, né? Então, são várias pautas, né, todas elas para que a gente faça o Mineirão um lugar de todo mundo, inclusivo e que respeite essas diferenças. E agora, continuando no futebol, esse ano nós completamos 10 anos daquele momento traumático. Verdade. Que foi o 7-1. Você estava lá? Eu não estava no 7-1. Você acredita que eu fui na Copa do Mundo? Eu não trabalhava no Mineirão na época ainda, eu trabalhava no governo britânico na época, e eu fui no Brasil e Chile. Que eu de vez em quando eu falo, será que essa bola... Foi o jogo anterior? Foi o jogo anterior. Teve uma bola na trave, que eu falei, se tivesse entrado, talvez a gente não passaria pelo 7-1. Mas o 7-1 marcou a nossa história, né? Então, o Mineirão sempre como palco. Houve uma preocupação com a imagem do estádio? Começaram a falar Mineiraço, sem dúvida. Referência ao Maracanaço, né? Sem dúvida. Imagina você começar uma concessão, um estádio todo reformado, com essa chancela, né, de má sorte para o brasileiro. Que tinha uma maldição ali. Exatamente. Então ficou... Eu lembro que na época até o Mick Jagger levou a fama, né? Teve muita gente que falou sobre isso. Mas no final, né, o legado ali para o estádio ele é muito negativo, porque o brasileiro ele tem o futebol na alma. E aquilo doeu em todo mundo. Eu lembro que eu estava assistindo o jogo em outro lugar em São Paulo e tinha um DJ. Quando foi o quarto gol, o DJ já começou a tocar. Porque senão o pessoal ia embora e realmente muita gente foi, como muita gente foi embora do estádio, né? O que nós fizemos com isso foi... Na Copa então foi 2014, na Copa de 2018, nós falamos, olha, vai ser falado sobre o 7-1. O que nós vamos fazer? Como é que a gente transforma isso num legado positivo? Então, junto com o consulado honorário aqui da Alemanha, em Belo Horizonte, nós fizemos um trabalho com a Down, que é uma organização que está no Brasil há muitos anos. Levamos uma das redes do 7-1 e a trave do 7-1 para o Museu da Alemanha
e os alemães podiam comprar pedacinhos dessa rede, os nós dessa rede, como uma doação para projetos que pudessem melhorar a qualidade de vida de jovens, crianças no Brasil e desenvolver um futuro melhor para todos nós, para que esse 7-1 nunca se repita, né? Hoje nós temos aí alguns casos, foram 4 projetos que foram agraciados com esse dinheiro, e tem gente hoje que já se tornou campeão, né, do futebol, e também salvou a vida de muita gente através de tratamentos de saúde aqui no Hospital da Baleia, por exemplo, em Belo Horizonte. Então, temos muito orgulho desse legado, obviamente não do legado do 7-1, mas do que foi feito com isso, né, que a parte do Mineirão, para nós, é um grande Fazer orgulho. essa limonada, né, desse limão que foi azedo pra caramba, né? Exatamente. Mas você tá lá há quanto tempo no Mineirão? Eu entrei no final de 2015, em novembro de 2015. Pois é, há quase 10 anos. E qual que foi o seu melhor momento lá? Olha, nossa, foram muitos momentos incríveis, mas eu acredito que as conquistas de Copa do Brasil, né, foram momentos, para mim, muito marcantes. Eu lembro que foi um Cruzeiro e Flamengo na final, em que, pela primeira vez, nós resolvemos apagar as luzes do estádio, fazer um show de luz, e foi muito polêmico. Pra você ter ideia, teve uma reunião que tinha, sei lá, mais de 50 pessoas só para decidir como é que apaga a luz do estádio. Olha só. E foi um grande evento, né? Quem estava lá lembra do que foi essa emoção. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Porque hoje a iluminação de LED, você simplesmente liga e desliga numa facilidade enorme. Mas naquela época, a gente tinha que cronometrar o tempo para dar a temperatura da câmera para que não atrapalhasse a transmissão da TV. Então foi tudo muito pensado, testado, com o apoio de todo mundo. Acho que esse foi um momento muito marcante para todos nós. Samuel, eu queria falar com você também sobre outro assunto, que o consórcio que opera o Mineirão hoje, o Minas Arena, essas empresas também operam alguns parques nacionais, parques municipais aqui do Brasil, inclusive Cataratas do Iguaçu, Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Sim. Qual que é a diferença de administrar esses parques assim, em relação aos estádios? Olha, tem muitas diferenças, né? São negócios muito distantes. Tem uma similaridade aí do ponto de vista de lidar com uma bilheteria, né? No caso de Iguaçu, né? Que é o modelo de negócio é baseado em bilheteria, mas é uma concessão já muito estável. Na verdade, a segunda concessão, a primeira que tinha 20 anos, venceu, e nós hoje estamos em sociedade junto com o grupo anterior, que é o Grupo Cataratas. Então, hoje é a Urbia Cataratas, a concessionária que gerencia. No caso do Parque Ibirapuera, é uma atividade muito complexa, mas a gente traz muitos aprendizados do Mineirão. Porque no caso do Ibirapuera, nós estamos falando de 17 milhões de pessoas no ano. Pra você ter ideia, o Mineirão vai conseguir chegar a 17 milhões de pessoas, provavelmente no ano que vem, ou no final desse ano, atingir com jogos e eventos, né? Então, todos os anos é uma operação extremamente delicada e não tem programação, porque o parque está aberto para todo mundo. Então pode ir 20 mil a 180 mil num domingo. E por que isso é interessante para o consórcio? Como que consegue rentabilizar um parque que é aberto ao público? Primeiro é uma questão de deixar um legado, né? Construir um legado. Eu acho que os acionistas, né, da Construcap, que é outra empresa... forma de pensar, então. Exatamente. Eu acho que eles queriam deixar um legado para a cidade, viam a situação que o parque se encontrava, precisando de mais de 180 milhões de reais de investimento, né? É um parque que é um patrimônio histórico brasileiro, né, referência mundial, e hoje as pessoas conseguem perceber a diferença, né, da gestão privada de um espaço público. Então, o parque continua sendo público, gratuito, democrático, mas ele tem um outro tipo de zeladoria, né? Antes, a Prefeitura de São Paulo investia cerca de 26 milhões a 30 milhões de reais por ano no manejo, na limpeza, e no ano passado nós fechamos com um investimento de 70 milhões. Então, o parque está muito mais limpo, mais verde, mais organizado, as pessoas se sentem mais seguras dentro do parque, acesso a serviços também dentro do parque, que inclusive são os serviços que sustentam a operação. Então, por exemplo, se tiver uma lanchonete, uma lojinha lá dentro do parque, isso ajuda a manter. Exatamente. Então, o dinheiro que as pessoas estão gastando no estacionamento, na lanchonete, na compra de uma água de coco, ou comprando um ingresso para uma exposição na Oca ou um evento do parque, estão, na verdade, contribuindo para que esse parque esteja sempre melhor. E vocês estão de olho aqui em Minas, em algum parque? Claro, não. Hoje nós estamos com uma rede de 12 parques, né? Vamos entrar agora em Jericoacoara, Parque Nacional, além do Parque Ibirapuera, que é parque urbano, temos o Horto Florestal em São Paulo, que também é um parque urbano, Parque Estadual, Iguaçu e também os Canyons, que fica na divisa de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Estamos sim olhando. Tem uma perspectiva de aumentar essa rede para cerca de 20 parques em 2 anos. Samuel, muito obrigado. Nosso tempo chegou ao fim, passou rápido demais. Muito assunto para falar, muito assunto que eu não falei. Mas adorei o papo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e visitem o Mineirão e vamos celebrar juntos esses 60 anos ano que vem. E eu quero que você volte para contar em primeira mão o que vai ter aqui.
fica a dívida. Tá Voltarei. Tá certo. Esse foi o Sem Protocolo, que você pode acompanhar na grade da TV Assembleia, na nossa programação, e também no YouTube em formato de videocast. O podcast está no Spotify, no Deezer, também no Apple Podcast, ou seja, não tem motivo para ficar de fora. O episódio de hoje teve direção de Érica Araújo, a produção de Tatiane Fontes, áudio de Ricardo Amaral e edição de Vitor Caldas e Rhodes Valadão. Até o próximo, gente!